Bem-vindos a todos os telespectadores, né? Os pesquisadores, os cientistas, os estudantes, a dona de casa, o caminhoneiro, o comerciante, né? O que tem a sua loja, o lojista, né? O dentista, a enfermeira, o médico, todos são bem-vindos. Os estudantes, né, que está iniciando os estudos, universidade, né, estudantes de universidades, estudantes que estudam no ginásio, na faculdades. É preciso aprender. Nós vivemos num mundo que precisa ser atualizado todos os dias. E não pode parar de estudar, né? Quem estuda medicina não pode parar de estudar. Por quê? Fica para trás, né? Temos que estudar também a nutrição. Não adianta ficar indicando medicamentos, mas não entende da nutrição, não está ciente que a nutrição também ajuda o paciente, o idoso, o jovem, a criança, né? A nutrição é importante. Antes de tomar suplementos, né? Por conta própria, né? Tomar suplementos, vitaminas. O importante é a nutrição, porque a nutrição, o alimento que é o nosso reforço do dia a dia, uma boa alimentação com vitaminas, né, com frutas, verdura, hortaliças, grãos, castanhas, tudo isso vai ajudar, né? Porque se for já viver só suplementando, não se alimentar bem, também não vai resolver. Então, é importante focar no todo, né? No completo, né? Fazer o tratamento para livrar, né, o organismo completo de todos os malefícios, né? De toda escassez, né, de vitaminas, porque o alimento, a nutrição é importante em primeiro lugar, do que viver só tomando medicamentos, porque a nossa alimentação é que tem que nos reforçar, nos fortalecer, né? Nos dá mais vigor, mais energia, né? Tudo isso é importante para a nossa vida. E eu quero falar também sobre um pouco do inverno, né? Inverno, frio, né? A gente sabe que no tempo do frio as pessoas têm que se agasalhar, têm que se proteger do frio, né? Mas tem muita gente, muitas pessoas que resistem ponhar uma blusa. Não querem ponhar uma blusa, não querem se agasalhar. E eu falando com pessoas, né? Até pessoas de 70 anos, né? E eu conversando e dizendo, né, que certas pessoas não usam blusa. Tá frio, mas não usam. Diz que não sente frio. Mas tem que usar, nem que seja uma blusa mais leve, que não seja uma blusa de lã. Uma blusa de lã, por exemplo, é para o frio muito intenso, né? Zero, abaixo de zero, né? É muito intenso. Então aí tem que usar aquelas
blusas mais resistentes ao frio. Mas tem que usar, né? As pessoas têm que usar, mesmo que não sente frio, por exemplo, tem que usar agasalho, porque é muito fácil, né? Quando a pessoa anda do tempo do frio sem se agasalhar, de manga curta, né? Camisa de manga curta, as mulheres tudo de roupa curtas no tempo do frio. Experimenta medir a pressão no tempo do frio. Aí as pessoas vão notar que o frio causa pressão. Mesmo que a pessoa não perceba que está frio, né? Que nem é um caso de uma pessoa que eu conversei com ele. Ele diz: eu não uso blusa porque eu não sinto frio. Tá um frio intenso, né? Um frio intenso. A gente tá sentindo frio, ele diz que não tá com frio. Isso é o perigo. Isso é o perigo. Se tá frio, a pessoa diz que não tá sentindo frio, precisa tomar cuidado, né? Precisa tomar cuidado porque tem que se agasalhar, pelo menos uma blusa leve, não precisa apanhar uma blusa muito quente. Tem que tomar cuidado, né? Pode causar parada cardíaca, pode causar problemas de circulação, vários problemas do coração pode causar, sim, né? É claro que a gente tem que pedir a Deus, é claro que a gente tem que acreditar e fazer a nossa prece para o Criador, o Deus do universo, para nos proteger, é claro, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não é esperar que Deus vai fazer tudo por nós. É claro que não. Temos que fazer a nossa parte, né? Mas mesmo que não seja muito frio, deve usar roupa de manga comprida. As mulheres ponham também uma roupa comprida para proteger, né, as pernas, principalmente no tempo do frio, os braços, né? Tudo isso é importante. É importante se cuidar, né? Porque dá muito problema de má circulação, né? Muito problema de má circulação, derrame, parada cardíaca. Tem pessoas que morrem de infarto também por causa do frio, né? É o frio. Como se proteger no frio, né? Mantenha o corpo aquecido, né? Agasalhado, né? Agasalho. As extremidades devem ser mantidas quente, com os pés e mãos com meias, é claro, né? Mais grossa, deve se cuidar sim. Também deve beber mais água regularmente, continuar bebendo água, né? 1,5 litro a 2 litros por dia. Inclusive no inverno precisa beber água também, é claro, né? Para hidratar mais a pele, né? A água mantém a pele e hidrata também, né? Ajuda muito também na digestão, evita diversas doenças, como doenças renais, por exemplo. Quem não bebe água vai ter problema de doenças renais. Tem que beber água, porque os rins, que são os dois, né? São dois rins. Então tem que ter água, precisa beber água. É comum as pessoas esquecerem de tomar água no frio. É comum, né? Mas a gente tem que tomar e se agasalhar, né? Mas tem gente que não quer usar blusa, não quer de jeito nenhum usar blusa, né? Eu quero aproveitar e tomar um chazinho, né?
um chá de hibisco, um chá de hibisco com chamate. Esse daqui é o chá de hibisco com chamate, né? Deixa eu ajeitar aqui. Chá de hibisco com chamate. Quero aproveitar e tomar. Então, e tomar chá também. Tomar, beber água, é claro, né? Tá quentinho, vermelhinho, né? O chá de hibisco é vermelhinho, não é tóxico, não é tóxico. Se alguém quiser ponhar medo e falar que o chá de hibisco faz mal, não faz. Tá bom, hein? Deixa eu tomar tudo, para senão vai esfriar, né? Vai esfriar, então tem que tomar tudo. Muito bom. Deixa eu pôr essa garrafa aqui do outro lado e deixar ela aqui. Então é bom tomar um chazinho, é bom também tomar água, é claro, tem que tomar água, com certeza. E uma alimentação boa é bom, até uma sopa quente. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é importante. Uma sopinha quente é bom, sim, com certeza, no tempo do frio. Isso é necessário para a nossa vida diária, né? E cuidar, né, da alimentação, a boa alimentação, pô, alimentar-se bem, é claro, né? Com a quantidade, né, moderada, necessária para nossa alimentação no frio é importante também, porque garante energia, excelente e os nutrientes necessários para o corpo. Se cuidar no frio é importante, né? Também hidratar a pele no inverno, né? Ela tende a ficar mais ressecada, né? Então, é importante mais hidratado a pele ficar, é melhor, né? A pele fica menos sensível e protegida, é claro, né? Hidratar a pele no inverno, né? Praticar também exercício, caminhada, andar de bicicleta, né? Exercício é importante, né? O corpo precisa de movimentar para manter a temperatura, andar, caminhar, né? Para ficar estável, né? Com certeza, né? Já que a tendência é que o metabolismo fique mais lento com o frio, né? Evitar contato com pessoas doentes, uma pessoa gripada, por exemplo, né, com tosse, resfriado, pode disseminar o vírus por meio de secreção das vias respiratórias, né? Se você estiver, por exemplo, doente, reguarde-se, evite propagar a infecção, né? Tudo isso é importante. É claro que tem gente que tem resistência, né? Eles têm uma resistência porque ele está preparado, né? Eu mesmo hoje vou contar, né? A minha vida pessoal. Hoje eu tomei uma gemada, né? Uma gemada boa hoje, fui com canela, ovo de galinha caipira, e fiz uma boa gemada, né? Com um copo grande, né, de leite, né? E eu tomei bem cedo. Isso é muito importante, que ajuda a imunidade, fortalece a nossa imunidade, o nosso corpo, o organismo, né? Então é importante, né? É importante se cuidar, né? Para evitar problemas respiratórios, músculo esquelético, que são os mais, né,
comum durante o inverno, problema de saúde. Deve sim se cuidar. Se cuidar é muito bom. Agasalhar bem, né? E procurar ter aquele hábito, aquele costume de usar uma blusa, né? Tem muita gente que é teimoso. E tem gente também que eu estava conversando, né, como eu tenho dito, né, com certas pessoas, na beirada da calçada, e passou uma mulher, ela já é bem de idade já também, né, e ela disse, falou, meu remédio de gripe não veio ainda. Mas eu notei que ela não estava tossindo, ela não estava com o nariz também tendo problema de rinite, por exemplo. Ela não estava, ela estava normal. E eu falei assim, mas tem que tomar medicamento para combater a gripe, mas tem que tomar vitamina também. Eu falei, se não tomar vitamina, comer fruta, hortaliça, ter uma boa nutrição. Ela disse o seguinte para a gente, né? Tava eu e uma pessoa, né, conversando, e ela disse: isso é coisa de velho, velho é assim mesmo, velho é assim, não tem jeito. Então a gente vê que as pessoas, muitas pessoas, vive desanimado, pensa negativo, né? Pensa que não tem jeito, pensa que é porque é de idade, não tem mais jeito. É a alimentação que vai ajudar a pessoa, é o estilo de vida, é uma mudança, né? E também as pessoas, né, que faz parte de associação, pessoas que trabalham em empresa para os outros, tem que estar com a imunidade preparada, com a imunidade alta, né? É claro, né? É claro, tem que estar preparado, tem que se alimentar bem, né? Porque é necessário, né, as pessoas estar preparado. E também falando para aqueles que vão na casa de oração. Aqueles que vão na casa de oração. É importante ir na casa de oração, né? Isso daí vem lá dos tempos antigos, né? Que o rei Salomão fez a casa de oração feita de ouro, né? Foi o rei Salomão que fez, né? O templo chamado casa de oração. Então eu quero dizer que as pessoas têm que se cuidar bem, com certeza. As pessoas devem amar aqueles que vão na casa de oração. As pessoas não devem discriminar ninguém, né? Na casa de oração. Tem muita gente que é orgulhoso, quer discriminar as pessoas, né? Quer fazer separação, né? Quer muitas vezes jogar lama no outro, seja em qualquer lugar. Se uma pessoa trabalha na empresa, a gente deve, pelo contrário, desejar o bem para ele, não querer tomar o cargo dele. Assim também na casa de oração, né? Temos que ter liberdade para falar, né? Palestra, falar sobre a mensagem, né? Mensagem de fé, mensagem de livramento, testemunho. As pessoas têm que ter liberdade para dar testemunho, para falar sobre a sua libertação, a mudança de estilo de vida. Quanta gente que se muda a sua vida, o seu modo de viver, né? Pessoas que viviam dependente químico, hoje é livre da dependência química, né? Não está mais com dependência de vários tipos de vício, né? Que estraga a saúde, né? Que tira as paz das pessoas, né?
Então as pessoas devem saber amar bem, porque muitos vão na casa de oração por ir. Eu vejo aí pessoas aí, né, que se diz que é cristão, né, que é cristão, que é até pessoas da igreja, e até pastor, né, até pastor, dizem que é da igreja, mas apoia o aborto, apoia as ideologias maléficas, apoia todas aquelas leis injustas, né? Leis cruéis, leis vingativas, leis para destruir seu próximo, seu semelhante, né? E diz que é cristão. Mas que tipo de cristão é esse daí? Diz que é cristão, mas quer odiar o seu semelhante, quer apoiar leis injustas, leis cruéis, né? Nós vemos hoje quantas leis, né? Tem leis que não há necessidade de ter no país, né? A gente vê esses deputados, esses parlamentares aí, né? Então foram falar sobre aquele o ICMBio e IBAMA, né? Que chegou no sítio, né? Chegou num sítio lá e quis levar, né? Por exemplo, o pessoal quis levar levar as vacas, os gado, né? Do sitiante, né? Quis levar os gado do sitiante embora e o sitiante ele sentiu até mal, né? Isso tem acontecido. Aí foram perguntar para um deputado, ele diz que tem uma lei chamada portaria, né? Que através da portaria eles mandam queimar até avião, carro, nas fazendas onde são mandados, né? Mas eu acho que eles estão dormindo, né? Porque os parlamentares estão ali faz tempo, não se acordou para fazer leis que protegem o pequeno agricultor, o pequeno sitiante, né? O pequeno sitiante, o pequeno agricultor, aquele que tem a sua chácara, né? E que muitas vezes são humilhados, né? Aqueles que estão lá na favela, que muitas vezes o crime organizado cobra, né? Explora aquelas pessoas lá. Que dê os deputados, que dê as leis, né? Tanto tempo lá, agora diz que tem que mexer na portaria, porque a portaria, eles vão lá, quebra tudo, né? E já aconteceu num caso aí que entraram aí num sítio pequeno e quebraram tudo ali no sítio do agricultor, né? E também eles vão lá, levam gado embora. Mas agora que eles estão acordando que tem que mexer na portaria, que tem que mudar a lei, gente, nós temos que semear semente. Se você quer entrar na política, mas você não semeia a semente do bem para colher para os seus filhos, neto, bisneto, ou seja, os seus filhos que vão ficar aqui, eles vão colher o mal. Não adianta você entrar, eu vou entrar na política, ser candidato, né? A algum cargo, mas não semear a boa semente do bem, não vai resolver nada, porque os seus filhos vão colher a miséria, né? A gente vê lá que agora, né, parece que lá em Cuba estão fazendo as leis para que as pessoas possam adquirir sua propriedade, né, o seu imóvel. Tá mudando algumas coisas ali em Cuba, né, porque eles mesmos, os cubanos ali,
o presidente, né, de Cuba, parece que está querendo mudar, né? Por quê? Porque o esquerdismo nunca funcionou. O esquerdismo, o socialismo, o comunismo, né? Eles praticaram muito erro com esse negócio de querer implantar o socialismo, né? Lá, por exemplo, na China, né? A gente vê, né, que também eles praticaram é, erro também, matando o seu povo. Ali na Ucrânia também, quiseram também implantar o esquerdismo, o socialismo também matou o povo de fome, né? Eles cometeram muito erro, e ali em Cuba cometeram muitos erros, e hoje, se vai fazer uma visita lá e dá US$ 1, US$ 2, os cubanos ficam tudo alegre. Por quê? Porque ali tem que mudar o sistema. Não é só ficar dando esmola para o povo. Não é só isso, né? Que nem eu não sou contra o pé de meia. Não sou contra o pé de meia, não sou contra, por exemplo, Bolsa Família, assistência, benefício para as pessoas. Não sou contra. Só que muitas vezes, por exemplo, no pé de meia, eles alegam que aquilo lá é mais para ganhar voto, né? Eles alegam que é mais para ganhar voto, porque não é os alunos que votam, é aqueles que ganham o pé de meia, são aqueles que já vão tirar título, vão votar, e a gente vê a carência, né? Nas classes, nas escolas, né? Muitas vezes, muita necessidade, muita carência ali, né, para cuidar melhor, né, dos estudantes, né? Então, a gente tem que se agasalhar. A onda de frio, né, nós temos que agasalhar, né, para não abaixar a nossa imunidade, né? O inverno chegou no hemisfério sul, né? O inverno chegou no hemisfério sul e a temperatura, por exemplo, já baixou, né? E especialmente no Rio Grande do Sul tem muito frio, onde é uma nova onda de frio, né? Que trouxe até neve e sempre traz neve, né? Em muitas, a Groenlândia, por exemplo, é o lugar que, quando é o frio, é um frio tremendo, né? E não é só lá, né? Lá nos Estados Unidos da América, em outros lugares, né? Tem muito frio e o frio é intenso mesmo, né? É muito intenso, né? E aqui também no Brasil também, principalmente o Rio Grande do Sul e em várias partes, né? Então, com o termômetro tão baixo, né? Então é preciso usar mais de uma calça para se aquecer. É bom isso daí, usar mais de uma calça, usar mais uma blusa, né? Evitar a hipotermia, né? Então as pessoas muitas vezes dizem que não tem frio. Precisa tomar cuidado, né? Que as pessoas de 70 anos para frente pode não perceber, é que nem a sede. Muitas vezes a pessoa de certa idade, da terceira idade, ele está tá desidratado, mas não sente sede. Mas vai ver, vai analisar, ele está desidratado. Não é só quando a gente sente sede. A gente tem que tomar a água, mesmo que não tenha sede. É importante a gente se cuidar, né? Usar calça, pode usar duas calças, duas blusas, pode usar. Não passe frio. Você que é caminhoneiro, você que usa esse trabalho, que usa a ferramenta que é o caminhão, que viaja, né, de um lado para o outro, não passe frio. Use pelo menos, né,
compra várias mantas, né? Existem várias mantas, eu também uso a manta, né? E se agasalhe bem, né? Use blusa, use calças, é, que possa proteger, né? Proteger do frio. Não passe frio, gente, não passe. Procure agasalhar. Então, temos que se cuidar, né? Por causa de infarte, né? Tem gente dando infarte aí e não sabe o que que é, né? É um caso de uma pessoa, não vou falar, eu vou preservar o nome dessa pessoa, né? Ou seja, houve um óbito, né? E essa pessoa, né? Ele fez uma cirurgia de hérnia, né? Fez uma cirurgia de hérnia e depois deu uma parada cardíaca, depois de tudo feito, tudo certo, tá tudo tranquilo, deu uma parada cardíaca e ele entrou em óbito. Eu pensei em uma coisa, né? Eu pensei assim, que pode ser o frio também, né? Não estou julgando, também não estou falando o nome da pessoa, né? Pode ser o frio, né? Que existe pessoas, eu já vi várias pessoas que não usam blusa, são teimosos, o frio vem tão forte, ele não usa. Eu já vi isso daí, eu já vi, eu tenho prova. Não usa blusa. A pessoa pode se infartar, né? Por quê? Porque é o costume dele, mas não é assim, temos que mudar esse costume. Temos que mudar, temos que agasalhar, né? Então eu quero falar um pouco sobre os fitoterápicos. O fitoterápico é feito de plantas medicinais, né? Já são medicamentos que são preparados com plantas, né? E não são agressivos, né? É importante as pessoas usar os fitoterápicos, né? Porque eles são muito bons para a saúde, né? Os fitoterápicos, eles são feitos, né, de plantas medicinais, né? A chamada planta medicinal in natura, da natureza sem ser processados. São todos aquelas espécies de vegetais que podem ser cultivadas ou não, que são usados com o objetivo, né, de aliviar os sintomas apresentados pelo corpo ou mesmo usado na cura das infecções, né? Então, as plantas medicinais podem ser classificadas como fresca ou secada, né? Desidratada, né? Então, a fresca, por exemplo, a planta medicinais usado ela fresca, né, colhida na hora, é a planta colhida no momento que será usado para preparação ou tratamento, né? E a seca também, que pode ser plantas que foi colhida e passou pelo processo de secagem, estabilização, sendo armazenado, né? Isso daí é importante, né? É usado em infusão, né? Imersão da planta aromática em água fria ou quente, decocção e extração do princípio ativo da planta por meio de solvente, né? Maceração, que é o processo de contato do vegetal com líquido, água ou óleo em temperatura ambiente por tempo determinado. Tintura também, que é usado por método de colocar álcool como solvente para a planta, né? Alcoolatura. Então, isso daí é importante, né? Então, existe também os regulamentos, né? Existe regulamentação para plantas medicinais. Sim, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápica, né?
é estabelecido a partir do decreto número 5.813/06, com o objetivo de assegurar para a população o acesso seguro e garantir o uso nacional das plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos por meio de uso sustentável da biodiversidade e desenvolvimento da cadeia produtiva. Então, isso é importante. O que significa medicamento fitoterápico? O medicamento fitoterápico é obtido por meio de plantas medicinais ou drogas vegetais por processo farmacotécnico. Isso é a manipulação de princípios ativos para a obtenção de medicamento. Então está aí a resolução número 26/14, no capítulo 1º, seção 2º, define medicamento fitoterápico da seguinte forma: o medicamento fitoterápico é obtido com emprego, prestou atenção? Exclusivo de matéria-prima ativas vegetais cuja segurança e eficácia seja baseada em evidência clínica, científica e que seja caracterizado pelas constâncias de sua qualidade, né? Então está aí, né? Então são matéria-prima ativa vegetal, né, que é importante, né, que são utilizados, né, para fazer os fitoterápicos. Qual a diferença entre plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos? Então, as pessoas têm que entender isso daí, né? Basicamente, a planta medicinais é a matéria-prima para a fabricação dos medicamentos fitoterápicos. A planta medicinal é normalmente usado preparado ou mesmo ingerido in natura, ou seja, sem passar por qualquer tipo de processo de industrialização. Agora, quando a planta medicinal é submetida ao processo industrial farmacológico e toxicológico, assegurando segurança, qualidade e eficácia, sendo ingerido em forma farmacêutica, por exemplo, os fitoterápicos pode ser feito em comprimido, é feito em comprimidos, drágia, cápsula, cremes, géis, né? Então, passa por esse processo para ser fitoterápico. Então, está aí, né? E tem muitos tipos, né, de medicamentos fitoterápicos que é importante. E prescrição para dispensar medicamento fitoterápico existe para que as pessoas saibam tomar os medicamentos, né? Depende, a sua maioria dos fitoterápicos não possui tarja, isto é, isento de prescrição, porém ainda existe alguns deles da lista de fitoterápico que necessita de prescrição de profissional da saúde habilitado, né? Existe também a necessidade de um profissional orientar, né? Então está aí, né? E são muitos, né? São muitos, por exemplo, são muitos. Tem aquele Abrifit Edera Helix, que é bom para problema respiratório, né? É bom para problema respiratório, né? Esse Abrifit é feito com Edera Helix, né?
E tem outros também, né? Tem vários tipos de planta. Tem o agritox, por exemplo. Agritox é extrato fluido do agrião, né? Que é o Naturtium officinale, né? Também é para problema de tosse, de gripe, né? Problemas respiratórios, né? Tem muitos. São vários e não vai dar para mim falar, né? São muitos que são bons para a saúde, né? A cáscara sagrada também, né? Que é o Bionatus, né? Esse é muito bom. Castanha da Índia já, né? Feito em cápsula, feito em fórmula já, né? Então tem muita importância, né? Tem muita importância. Agora eu quero falar um pouco sobre pessoas que têm problema de artrite, artrose. Isso também vai ajudar também a nutrição, né? A nutrição. Uma boa nutrição vai nutrir as pessoas e vai melhorar também o quadro de problemas de artrite, artrose, né? Tem que ter um tratamento, né? A gente, eu já comentei, né? E muitos comentam, né? Sobre o tratamento importante, né, que as pessoas podem se tratar, né, com suplementos, né, tem vários suplementos também que ajudam, porque muitas vezes as pessoas não estão se alimentando bem, né, e artrite reumatoide, né, que é um problema sério, né, então, para isso, as pessoas têm que ter uma alimentação melhor. Com certeza, se alimentar melhor, ter uma alimentação que vai contribuir, né? E tem que usar um tratamento, tem que fazer uma fórmula. Deixa eu ver aqui, não sei, mas eu tenho, tem várias dicas. Hoje você pode fazer um suplemento quando as pessoas não estão se alimentando bem. Eu até anotei aqui, né? Eu anotei aqui, ó. Eu anotei, mas acho que não dá para as pessoas ver. Não dá. Não dá para as pessoas ver. Mas existe sim uma fórmula natural para as pessoas se tratar, né, desse problema artrite, artrose, reumatoide, bursite, né? Osteoporose, né? E existe várias maneiras das pessoas se tratar, com certeza, né? Então está aqui, né? Eu tô vendo aqui, ó. Essa dica é muito importante, né? Pode usar um tratamento importante para as pessoas. É só fazer um suplemento natural, né? Só fazer um suplemento natural e começar a usar o suplemento, né? E eu não vou ler aqui, não vou ler, tá nessa folha aqui, mas usar várias alimentação, frutas, grãos integrais e até farinhas, né? Tem farinhas também, né? Tem farinhas que é muito importante para a saúde, que vai fortalecer, né? Porque muitas vezes o corpo, as pessoas vão se envelhecendo, ficando mais velho, e o corpo começa a pedir, né? Mais vitamina, mais cálcio, mais suplemento, vitamina D, vitamina C. E as pessoas não estão se alimentando bem, está faltando vitamina C, está faltando vitamina D, né? Tá faltando magnésio, tá faltando zinco, tá faltando outros minerais. Sei que tá faltando um monte, ou seja, uma grande quantidade de minerais, né?
E então as pessoas começam a se sentir mal, né? Então tem que se cuidar nesse sentido. Por que que as pessoas estão sentindo dor? Ele tem ele mesmo, a pessoa, as pessoas no plural, eles têm que ver o que está acontecendo, a sua alimentação, o seu sono, né? O seu estilo de vida, como está convivendo com as pessoas, como se está bem, se está mal, se está sempre nervoso, sempre irritado, sempre muitas vezes esclerosado, né? Tem que ser tudo modificado, né? Se a gente é esclerosado, a gente tem que ter uma alimentação melhor, tem que usar também um tratamento melhor, tem que procurar uma pessoa profissional da saúde. Eu sempre deixo, após a gente falar sobre a palestra, sobre saúde, né, a gente tem que procurar se tratar, né? E tem os links abaixo que a gente deixa para que as pessoas possam procurar um profissional da saúde. Tem também tem o spa, né? A clínica spa natural também. A gente deixa o link embaixo. E as pessoas precisam muitas vezes ficar uns dias na clínica, né? Clínica e spa natural é muito importante, né? Para cuidar mais da saúde. Existe, né? Existem os profissionais da saúde, também tem os terapeutas, né? Pode falar com um terapeuta, pode fazer uma consulta com um terapeuta também, né? Então, existe sim as maneiras da pessoa se cuidar, com certeza, existe sim, né? Então, é importante que vai ajudar as pessoas também movimentos, né? Movimentar suaves antes de levantar, né? Movimentar com o braço, movimentar também com os pés, com as mãos, né? Tudo isso é importante. É fazer o alongamento, tudo isso vai ajudar você jovem, né? Você solteiro, você casado, né? Você, né, que está na terceira idade, tem que fazer o alongamento leve, né? E tomar um banho morno, é claro, né? Sempre tomar um banho, né? É banho morno, banho quente. Não muito quente, né? Tem que ser morno. Quente demais, aí dá problema, né? Facilitar a mobilidade, reduzir a sensação de rigidez, né? Logo nas primeiras horas do dia. Tem que tomar cuidado na hora de tomar banho, para não cair no banheiro, né? Não quebrar a bacia. Quanta gente já aconteceu de cair, quebrar a perna, quebrar o fêmur, né? Quebrar a bacia, né? Isso acontece com qualquer um, na hora de subir escada, na hora de andar, na hora de entrar no carro, tem que prestar atenção. Até quem dirige o carro tem que prestar atenção na hora de parar, na hora de descer do carro, né? Tudo tem que ter os devidos cuidados, senão ninguém vive, né? Ninguém vive. Temos que ter cuidado em tudo. É que nem aquele que vai viajar, aquele que vai pilotar, né, o ultraleve. Ele vai pilotar o ultraleve, né, que é um avião de experimental, né, um avião pequeno. Ele vai ter que ver se tá tudo certinho, né? Se tá com as correias, se tá bem, tudo certo ali, né? Se tá tudo certinho, as correias, né?
tudo certo, né? Tá bem amarrado ali, né? Para poder pilotar, porque tem que ver, né? Tem que ver se o ultraleve tá tudo em ordem, né? Usar o cinto, né? Cintos de segurança, capacete, né? E assim por diante. E aqueles que faz aquele turismo de pular com corda, tem que prestar atenção. Tem lugar que eles pulam mesmo de corda, com as cordas penduradas na cintura, né? Tem que estar tudo certinho, tem que saber se aquilo tem segurança, né? E qualquer tipo de esporte radicais, né? Asa delta não pode brincar com o ar, tem que ver as condições climáticas, né? Pessoas que usam a asa delta para motor, tem que ver as condições climáticas, não pode ficar abusando, porque sabe pilotar, saia voando aí, acha que pode fazer o que quer. Não, não é assim, né? Quem, por exemplo, usa o ultraleve, ou mesmo aquele que pilota avião, né? E tem que ter os devidos cuidados. Tudo tem que ter cuidado. Não é brincar com as coisas, né? É que nem a água e o fogo. A água e o fogo, a gente não pode brincar com a água e o fogo, sabe por quê? Porque também são perigosos também. Quando eu era mais jovem, né? Eu sempre nadei, mergulhei, né? Sempre gostei de atravessar rio nadando. Bom, eu, graças ao Criador do universo, nunca aconteceu nada. Sempre nadei, atravessei rio, é aquele mergulhãozinho pequeno, que não era mergulhão de ficar, atravessar muito longe, não, mas eu sempre, agora nadar, eu sempre nadei, sempre, eu aprendi a nadar muito criança, né, já aprendi a nadar, né, e tem que ter o colete salva-vida, né, quem vai nas praias, por exemplo, tem que ter o colete salva-vida, e aqueles também que, por exemplo, vão a voar de paramotor, tem que ter o seu paraquedas, tem que ter o colete também de salva-vida e também o paraquedas, né? Tanto aquele que está no ultraleve também, como também aqueles que estão no avião, tem que ter os coletes, né, de segurança para proteger sua vida, né? E aqueles que nadam também têm que ter o seu colete, né? Para nadar também. Não pode abusar da água, porque a água também ela é cruel também. Se depende do lugar também. E cuidado também com os peixes brabo, né? Os tubarões, né? Essas beiradas, por exemplo, de mar, né? Precisa tomar muito cuidado, né? Precisa tomar muito cuidado com isso, né? Com tubarões, com peixes, né, que pode devorar a pessoa, né? Cuidado também com animais selvagens, né? Quanta gente perdeu a vida com animais selvagens? Eles estavam tão focados nos animais, né? Defendendo tantos animais e eles foram tirar foto perto dos animais. Os animais atacaram, eles perderam a vida, foram devorados pelos animais selvagens. O que é fato histórico e verdadeiro, né? Que eles foram, se estava sempre no meio de animais, né? Leões, tigre e outros, e foram atacados e perdeu a vida, né? Foram devorados pelos leões, devorados pelos animais, né? São diversos animais, né? E existem lugares em que os turistas vão lá para ver os animais. Então tem que tomar cuidado, não é assim. Os animais, ele tem que ficar no seu habitat, no seu habitat. Tem o seu habitat, não pode viver junto. Já ouvi casos em que
pessoas tinham animais presos dentro de uma coisa assim, dentro de uma. Ele mantinha os animais presos ali e ele foi atacado pelos animais também, né? Hoje, até no circo, são proibidos hoje. Os circos não podem usar mais animais selvagens, né? Quanta gente que perdeu a vida querendo se admirar, né? Ficar admirado por causa de animais, né? Que são bonitinhos, né? O filho da leoa bonitinho, o filho da onça bonitinho, mas só que os animais ele tem que ficar no seu habitat. Ele não pode viver como ser humano. É que nem os pets, né? Tem gente que gosta tanto do pet, né? O pet, né? Que beija, começa a beijar, muitas vezes até deseja levar ele, dormir com ele na cama, mas não pode, não pode. Os pets, eles têm que ser separados. Os animais, ele tem que ficar no seu habitat. Nós não pode querer viver junto, igualzinho e fazer tudo que os animais fazem. Não pode, né? Então, vamos continuar falando e eu quero dizer, né, que tem muita gente que tem cansaço, fadiga, né? Muita perca de energia, né? Então é necessário, né, que as pessoas devem se cuidar, né? Não ficar muito tempo sentado, né? Sempre fazer movimentos, né? Fazer exercício, tudo isso é importante. É importante que as pessoas aposentados não podem ficar travados, né? Tem que procurar, né? Fazer alguma coisa, movimentar o corpo, fazer um cafezinho. Agora, se as pessoas for esquecido e queimar arroz, queimar feijão, né, queimar tudo, né, esquecer fogão a gás fechado, aí não pode. Não pode ficar perto de fogão, né? Agora, se a pessoa da terceira idade, ele pode fazer um cafezinho, ele pode ir lá fazer a sua ceia, né? Ele não é esquecido, pode fazer, não tem problema não. Porque se ele ficar parado, aí ele fica travado, não é verdade? Então temos que cuidar, né? Existe tratamento, sim, e a carne vermelha, ela é rica em proteína, né? Que é muito bom para as pessoas, né? A carne vermelha, a carne de frango, né? Tem muita proteína, é bom para a massa muscular, né? Existe alternativa interessante, por exemplo, comer salmão, sardinha, atum, cavala, arrenque, tudo isso vai, vai ajudar, né? Vai ser importante, né? Agora, tem que deixar os carboidratos refinados, né? Carboidratos, esses achocolatados aí, isso não é bom para ninguém, né? Se for o chocolate mesmo puro, aí tudo bem, né? Aí é importante, né? Desde que seja natural, não seja com mistura, né? Então tem muita coisa que a gente deve deixar. Os carboidratos refinados, o sal rico em cloreto de magnésio, tem que mudar o sal, usar o sal integral, né? O sal integral tem que usar. Pode usar açúcar, mas moderado, né? Pode usar, né? Quem não é diabético, pode usar açúcar, que não é açúcar que vai deixar a pessoa diabético. Não é, mas também não pode exagerar, né?
É que nem o doce, podemos comer o doce, mas também não podemos exagerar, né? Exagerar, não é? É assim que se fala, né? Então precisamos estar atento. Estar atento, evitar muito carboidrato, muitas frituras, né? Comer mais assados, grelhados, né? É usar mais o azeite, usar o óleo de coco, tudo isso é importante para as pessoas. Evitar o consumo de álcool, né? Alimento ultraprocessado, como biscoito recheados, né? Refeições prontas. Tudo isso deve ser evitado, né? Açúcar adicionado demais, farinha refinada, excesso de sódio, gordura saturada, aditivo alimentar, tudo isso não é bom para as pessoas, né? Então está aí, essas dicas são importantes, né? E usar o leite, né? O leite de soja é muito importante, o leite de soja. E tem outros leites, leite de amêndoa, tem vários leites, ou seja, que as pessoas podem fazer em casa, né? Se não faz bem, né? Tem gente que não pode usar o leite bovino, né? Se usar o leite bovino, dá dor na barriga, dá dor de barriga, né? Então, se as pessoas não podem usar ou se sente mal, né? Se sente mal, então procure usar os leites vegetais, né? Então, está aí, né? Até a próxima oportunidade e acesse o link da gente, os links que a gente deixa aí embaixo e procure estudar, né? Sempre atualizar, sempre aprender, isso é muito importante.